Uma simples pergunta de uma jovem garota interrompeu o silêncio de uma multidão e levou Jair Bolsonaro a revelar algo profundamente pessoal. O que ele disse mudou o ambiente, emocionou a todos e deixou uma mensagem poderosa que pode transformar sua visão sobre fé, coragem e o futuro do Brasil. Mas o que foi essa pergunta? E por que ela deixou todos sem palavras? Fique até o final deste vídeo para descobrir o momento que está inspirando milhares de brasileiros a se levantarem por Deus, pátria e família. Se você acredita nos valores que realmente importam, Deus, pátria e família, este é o seu canal. Inscreva-se agora para acompanhar histórias inspiradoras de como esses valores transformam o mundo. Compartilhe com amigos e familiares. Vamos juntos fortalecer os pilares que sustentam a sociedade. Uma jovem garota perguntou a Jair Bolsonaro sobre Deus. Sua resposta a fez cair em lágrimas. Uma pergunta simples feita por uma menina silenciou uma reunião lotada e levou Jair Bolsonaro a compartilhar uma história profundamente pessoal sobre fé, perda e redenção. O que aconteceu a seguir emocionou a todos. Naquela noite, o salão comunitário da igreja em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estava repleto. O som suave de cadeiras sendo arrastadas no piso polido e conversas sussurradas preenchia o espaço que geralmente era reservado para almoços comunitários e estudos bíblicos. Desta vez o ambiente tinha um ar diferente, carregado de expectativa. À frente do salão estava Jair Bolsonaro. Sua presença marcante preenchia o ambiente modesto, e sua expressão geralmente firme e intensa parecia suavizada, talvez pela seriedade do momento. A plateia era composta por famílias, aposentados e moradores locais, todos curiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Entre a multidão, uma figura se destacava, não por seu tamanho, mas por sua intensidade silenciosa. Sofia, uma menina vestida com seu melhor vestido de domingo, segurava contra o peito uma Bíblia de capa de couro antiga, um tesouro herdado de sua avó falecida. Com páginas gastas e letras douradas desbotadas, aquele objeto parecia carregar tanto significado quanto a própria pergunta que Sofia guardava em seu coração. Sua mãe, sentada ao lado, havia sussurrado antes de saírem de casa. Você pode perguntar, mas só se for corajosa o suficiente e realmente quiser saber. Com o coração batendo forte, Sofia ensaiava essa pergunta há semanas. Rabiscava em seu caderno durante o recreio e murmurava para si mesma antes de dormir. Não era uma curiosidade infantil, mas algo que pesava em sua alma. Enquanto Bolsonaro falava sobre temas habituais, políticas, realizações e o futuro do Brasil, a plateia o ouvia, aplaudindo ocasionalmente ou acenando com a cabeça. A energia, porém, era contida. Sofia esperava, com suas pequenas mãos apertando os cantos da Bíblia com força crescente. A noite avançava, e o momento das perguntas se aproximava. Quando chegou sua vez, o silêncio caiu sobre o salão, e Sofia, com o coração disparado, proferiu a pergunta que havia ensaiado tantas vezes. O que aconteceu depois, ninguém poderia ter previsto. A plateia aplaudia ocasionalmente ou acenava com a cabeça, mas a energia no ambiente era contida. Enquanto isso, Sofia esperava ansiosa, com suas pequenas mãos apertando com força os cantos da Bíblia. Finalmente, chegou o momento das perguntas. Uma fila se formou rapidamente, composta por adultos ansiosos para falar sobre questões locais, políticas nacionais ou até mesmo para elogiar o estilo direto do ex-presidente. Sofia hesitou, encolhendo-se ainda mais em seu assento, mas quando sua mãe lhe deu um leve empurrão, ela soube que havia chegado sua hora. Suas pernas trêmulas a levantaram e seu coração batia tão alto que parecia que todos poderiam ouvi-lo. A fila à sua frente parecia interminável, mas, conforme avançava, os murmúrios na sala começaram a diminuir. As pessoas notaram a menina pequena segurando com firmeza a grande Bíblia contra o peito. Quando chegou sua vez, Bolsonaro olhou para ela e sua expressão, geralmente firme, suavizou-se por um momento. "Qual é a sua pergunta, jovem?" perguntou com uma voz surpreendentemente gentil. Sofia engoliu em seco, segurando a Bíblia com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Então, com uma voz trêmula, mas decidida, ela finalmente fez a pergunta que ecoava em seu coração havia meses. "Senhor Bolsonaro, o que Deus significa para o senhor?" A sala caiu em silêncio absoluto. Todos os olhares se alternavam entre a menina e Bolsonaro. A força da pergunta parecia pesar sobre o ambiente. Para um homem conhecido por respostas rápidas e diretas, Bolsonaro não respondeu de imediato. Ele olhou para Sofia,
Depois para a Bíblia em suas mãos e algo em seu semblante mudou. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Bolsonaro, acostumado a discursos firmes e confiantes, parecia vulnerável naquele momento. Ele ergueu a mão, como se precisasse se equilibrar, e apoiou-se no púlpito. Essa é uma grande pergunta, começou, sua voz mais baixa e firme do que o habitual. E não é algo para o qual eu sempre tive uma resposta clara. A admissão surpreendeu a todos. O ex-presidente, conhecido por sua autoconfiança, agora se mostrava humano, diante de uma pergunta que tocava ao mais profundo da alma. Bolsonaro, conhecido por sua autoconfiança, estava admitindo incertezas diante de uma plateia atenta. Ele voltou seu olhar para Sofia, sua expressão suavizando, assumindo um tom quase paternal. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, começou, eu também tinha muitas perguntas sobre Deus. Minha mãe me levava à igreja todo domingo. Lembro-me de sentar nos bancos, olhando para as imagens dos santos e me perguntando se Deus realmente estava ouvindo. Ele fez uma pausa, observando a reação da plateia. Sua mão descansava na borda do púlpito, os dedos batendo levemente na madeira. Meu pai costumava dizer, continuou, que a fé é como plantar um pé de feijão. Você rega, cuida, mas não vê o que acontece debaixo da terra. Só mais tarde percebe que algo estava crescendo o tempo todo. Na época, eu não entendia o que ele queria dizer. Achava que ele só queria me manter ocupado. Uma risada suave percorreu o público, quebrando momentaneamente a tensão no ar. Sofia, no entanto, não sorriu. Seus olhos permaneciam fixos em Bolsonaro, aguardando a resposta que realmente importava. O ex-presidente inclinou-se ligeiramente, sua voz tornando-se ainda mais suave. Mas à medida que envelheci, a vida me trouxe muitos desafios. Enfrentei perdas, fracassos e momentos em que não sabia se conseguiria continuar. Nessas horas, nem sempre senti que Deus estava comigo. Às vezes fiquei bravo com ele. Outras vezes pensei que talvez ele tivesse desistido de mim. A sala permanecia em silêncio absoluto. Não era o discurso político polido ou repleto de frases de efeito que muitos esperavam, mas algo cru, algo real. Bolsonaro respirou fundo, sua voz ganhando um pouco mais de força enquanto continuava. Vou lhe dizer uma coisa, disse, olhando diretamente para Sofia. Mesmo nos meus piores momentos, quando eu achava que estava sozinho, percebi que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre acreditar que, mesmo sem ver o quadro completo, há um propósito. Algo maior está em ação. O público parecia capturado pela sinceridade de suas palavras, enquanto Bolsonaro olhava novamente para Sofia, aguardando sua reação. O ambiente estava carregado de emoção, e cada palavra parecia tocar não apenas a jovem, mas todos que estavam presentes naquela sala. Ele olhou de volta para Sofia, cuja mão agora segurava a Bíblia com um pouco menos de força. Seus olhos brilhavam sob as luzes do salão. Para mim, Deus é esse propósito, disse ele com a voz carregada de emoção. Ele é o lembrete de que, mesmo quando caímos, mesmo quando falhamos, não estamos acabados. Ele é quem nos diz para continuar tentando, mesmo quando parece que tudo vai desmoronar. Antes que o peso de suas palavras pudesse ser completamente absorvido, os olhos de Sofia começaram a se encher de lágrimas. O público, percebendo o momento único, começou a murmurar suavemente, sentindo que algo extraordinário estava acontecendo. As lágrimas de Sofia vieram silenciosas no início, uma única gota escorrendo por sua bochecha enquanto ela segurava a Bíblia de sua avó ainda mais perto do peito. Mas à medida que as palavras de Bolsonaro pairavam no ar, seus ombros começaram a tremer. A multidão notou sua reação. Os sussurros aumentaram, mas ninguém ousou interromper o momento. Sua mãe, preocupada, inclinou-se e colocou instintivamente uma mão reconfortante em suas costas. Está tudo bem, querida, sussurrou suavemente, mas Sofia balançou a cabeça. Não era tristeza. Era algo muito mais profundo. Bolsonaro havia dito palavras que ela nem sabia que precisava ouvir e, ao fazê-lo, tocou uma parte de seu jovem coração que ela havia guardado com cuidado. Percebendo a emoção da menina, Bolsonaro deu um passo para longe do púlpito. Seu rosto, geralmente firme, agora exibia uma expressão serena e cheia de empatia. Qual é o seu nome? Perguntou gentilmente. Sofia, respondeu ela, quase sussurrando. Que nome lindo, disse ele, esboçando um leve sorriso. Sabe, Sofia, às vezes as perguntas mais simples são as mais difíceis de responder.
E às vezes, essas perguntas nos lembram do que realmente importa. Sofia assentiu, seus olhos marejados nunca se desviando dele. Minha avó dizia isso também, disse ela suavemente. Ela dizia que Deus está sempre ouvindo, mesmo quando você não o ouve. O semblante de Bolsonaro mudou novamente, agora um misto de admiração e entendimento. Ele respirou fundo e voltou-se para o público. Esta menina acabou de fazer uma pergunta que a maioria dos adultos tem medo de fazer. O que Deus significa para nós? O salão mergulhou em um silêncio reverente, enquanto cada pessoa refletia sobre a profundidade daquela pergunta e o impacto que ela havia causado naquela noite. O silêncio na sala parecia eterno, como se todos estivessem presos naquele momento. Bolsonaro se virou novamente para Sofia, agora com um olhar mais firme, mas ainda carregado de respeito. Sabe, Sofia, ele começou, com a voz clara e cheia de propósito. Sua avó tinha razão, Deus sempre nos ouve, mesmo quando não sabemos o que dizer, mesmo quando achamos que ele não está lá. Ele está ouvindo. Sofia apertou a Bíblia contra o peito, sentindo o calor das palavras dele se espalhar pelo seu coração. O público parecia respirar em uníssono, como se todos estivessem conectados por aquele instante único. Bolsonaro continuou, agora dirigindo-se a todos na sala. Talvez seja isso que falta em nosso país. Não apenas mais fé, mas a coragem de fazer perguntas difíceis. A coragem de admitir que nem sempre temos as respostas. Ele fez uma pausa, sua voz baixando quase a um sussurro. E a coragem de acreditar que podemos ser melhores juntos. Um leve murmúrio de aprovação percorreu a sala. As pessoas começaram a aplaudir suavemente, mas o momento ainda não havia terminado. Sofia levantou os olhos para ele, suas lágrimas agora secando, mas seu rosto ainda brilhava com a emoção do momento. Obrigada, disse ela, sua voz trêmula, mas cheia de sinceridade. Bolsonaro inclinou a cabeça em um gesto respeitoso. Não, Sofia. Obrigado a você. Ele voltou para o púlpito, mas antes de retomar seu discurso político, olhou para o público com um novo olhar. Algo mais profundo, mais humano. Hoje, uma menina me lembrou do que é realmente importante. Espero que ela tenha lembrado todos vocês também. Aplausos encheram o salão, mas não eram os aplausos típicos de um comício político. Eram algo mais genuíno, mais cheio de alma. Sofia olhou para sua mãe, que agora tinha um sorriso orgulhoso no rosto, enquanto as pessoas ao redor aplaudiam e comentavam o momento. Sofia sentiu algo mudar dentro de si. Sua avó sempre dizia que a fé não era apenas acreditar em Deus, mas acreditar que você tem um papel a desempenhar no mundo. Naquele dia, Sofia encontrou sua fé novamente, não apenas em Deus, mas nas pessoas e em sua própria coragem. Ao saírem do salão, o sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Sofia segurava a mão da mãe com força, mas desta vez seu coração estava mais leve. Ela sabia que ainda tinha muitas perguntas, mas também sabia que tinha tempo para encontrar as respostas. Afinal, como sua avó sempre dizia, Deus sempre ouve, mas ele também nos dá o tempo certo para entender. Sofia segurava a Bíblia junto ao peito, com os olhos marejados de esperança. Aquele momento não foi apenas uma troca de palavras entre ela e o líder que tanto admirava. Foi um chamado para algo maior. Ao entregar a Bíblia, Sofia simbolizava mais do que gratidão. Ela personificava a luta por valores que estão sendo apagados pelo atual governo petista, liderado por Lula, que trouxe desgosto e divisão a uma nação antes unida. Assim como Sofia se posicionou com coragem diante de Jair Bolsonaro, agora é a sua vez de tomar uma atitude. Não basta assistir passivamente enquanto os valores de nossa pátria são atacados. O Brasil precisa de patriotas como você, pessoas que não apenas acreditam na verdade, mas estão prontas para defendê-la. Ao final, Sofia nos deixou uma lição poderosa. A coragem de fazer perguntas difíceis e a força da fé podem nos guiar em tempos de incerteza. Sua história nos lembra que Deus, a pátria e a família são os alicerces que mantêm nossas vidas firmes, mesmo diante das maiores adversidades. Assim como Sofia encontrou força em suas raízes e valores, somos chamados a refletir sobre os nossos próprios papéis na construção de um Brasil mais forte e justo, onde esses princípios fundamentais possam prosperar. É importante lembrar que histórias como esta, ainda que possam ter elementos fictícios ou simbólicos, nos ajudam a enxergar verdades mais profundas sobre o que realmente importa. Afinal, são os valores que carregamos no coração que moldam o mundo ao nosso redor.
Se essa mensagem tocou seu coração e reforçou a importância de Deus, da pátria e da família, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos cheios de inspiração e reflexão. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ajude a espalhar esses valores que são a base de uma nação forte e unida. Fique ligado, porque muitas histórias e conteúdos impactantes ainda estão por vir. Deus, pátria e família.